Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 22. Livro de 1 Samuel 17, 22. Diz assim, a partir do verso 22. Davi deixou o que havia trazido como o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, um guerreiro filisteu de Gade, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam: vocês viram que aquele homem veio desafiar Israel? O rei dará grandes riquezas a quem matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel e a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali do lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? E ele continua perguntando, dizendo: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa manhã. Cremos que o Senhor está fazendo algo aqui nessa manhã, que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós carecemos, precisamos de uma direção do Senhor. Onde estiver agora um homem, uma mulher dizendo: pai, eu preciso ouvir tua voz nessa manhã, eu preciso de uma direção do Senhor nessa manhã. Jesus, que o Senhor possa revelar o coração do Pai aos nossos corações e que nós possamos sair daqui cheios de fé naquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu não pretendo estender muito no contexto dessa história, porque eu acredito que 95% de nós aqui cremos e conhecemos essa história, mas Israel tinha muitos inimigos nesse tempo. Eu acredito que o pior inimigo que Israel tinha, o mais temido de todos, eram os filisteus. Eles certamente incomodavam muito Israel. Inclusive, Israel já tinha perdido algumas batalhas para esse povo, para os filisteus. Se você recordar aí na Bíblia o episódio de Sansão e tantos outros, você vai ver que algumas batalhas já haviam sido perdidas por Israel. Mas nesse episódio nós vemos dois exércitos, e você precisa ter isso em mente. Nós temos dois exércitos prontos para a batalha, cada um em um monte, no meio deles um vale. E de um lado está Israel, do outro lado está os filisteus. A diferença, talvez, naquele momento de Israel para os filisteus, era que os filisteus tinham um grande campeão chamado Golias, que tinha matado já centenas de pessoas. Ele media aproximadamente 2,90 metros. Ele era fortemente armado. Ele não só era grande, mas ele estava fortemente armado. Ele tinha o seu equipamento de guerra muito pronto. De fato, ele era, para os homens, muito forte. A Bíblia chega a listar que ele usava capacete, couraça e tantas outras coisas. Ele tinha uma lança na sua mão. E essa lança, só a ponta da lança de ferro, pesava 7,2 kg. Uau! Golias era muito forte. Você consegue perceber isso? Você consegue ver isso? Golias realmente era muito forte. E esse homem que era muito forte, Golias, ele lança um desafio. Lá no verso 8 e 9 você vai ver isso. Que diariamente, tanto de manhã como à tarde, por 40 dias, Golias se coloca em posição e diz: ei, mande-me alguém. Manda alguém para me enfrentar. Olha, escolhe aí dentro de vocês alguém, um homem sequer que possa me enfrentar, um homem sequer que possa lutar comigo. E ele faz uma proposta: se eu morrer, o meu povo vira escravo de vocês, mas se vocês morrerem, ou se esse homem morrer, o povo de vocês vira escravo de mim. Então Golias fez isso durante 40 dias. Eu não sei se você já teve alguma guerra na sua vida. Eu creio que guerra física quase ninguém aqui teve, só quem vai para o Rio de Janeiro e pega a Avenida Brasil. Mas se você já passou por um estado de guerra, ou por uma guerra emocional, ou uma guerra qualquer que seja, você sabe do desgaste que essa guerra causa, amém?
A gente não gosta de ficar tantos dias aqui, 40 dias sendo ameaçado por Golias, 40 dias com medo. Por alguns momentos da minha vida, o medo já tomou conta do meu coração. E o pior sentimento que existe na face da terra é o sentimento do medo. Porque o medo, ele nos deixa em um estado de alerta o tempo inteiro. Então, imagina 40 dias você dizendo, é hoje que eu vou morrer. É hoje que é o fim, é hoje que tudo vai se acabar. É hoje que isso tudo vai acabar. Uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus, Ele nos ensina. Porque quando nós olhamos para Davi, nós percebemos que no capítulo anterior, Davi é ungido rei de Israel. Amém? Você está comigo aqui? Você lembra disso? Davi foi lá e é ungido rei de Israel. O que acontece depois que Davi é ungido rei? O que acontece? Ele pega a coroa, coloca na cabeça e começa a mandar. Amém? Não é isso que acontece. O texto nos diz que ele volta e continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes. E uma coisa que Deus ele tem me ensinado, Ele tem trabalhado comigo, eu não sei se Ele tem trabalhado contigo, é que Ele diz, Tiago, para você viver tudo que eu tenho para você, você vai ter que aprender a lidar com a sua ansiedade ou com o seu imediatismo. Quando nós olhamos para a Bíblia, e você pode aí pesquisar qualquer homem de Deus, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas todos eles tiveram que aprender a lidar com a sua ansiedade. Se você for ver, os erros desses grandes homens se você for olhar para Abraão, você vai ver que um dos erros dele foi tentar trazer o futuro para o presente naquele momento que ele erra. Sabe, e isso que Deus ele tenta tratar, Ele trata a nossa ansiedade. A gente só vai viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida se a gente cuidar do nosso coração, cuidar dessa ansiedade. E isso mostra que no mundo em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos em 2024, em um mundo que muitos vão dizer que é a pós-modernidade, já vai separar e vai dizer que é a pós-modernidade. Tem um filósofo francês chamado Lipovetsky, Pastor J, especialista em Lipovetsky, depois você pode conversar com ele sobre isso, mas Lipovetsky, ele vai trazer uma teoria, a teoria da hipermodernidade. Ele vai dizer, nós somos hiper, nós não estamos mais no período moderno, nós estamos no período da hipermodernidade, e o período da hipermodernidade é marcado pelo hiperindividualismo, pelo hiperconsumismo e também pelo hiperimediatismo, sabe? Tem algo que não é normal. Nós vemos que a vida ela passa mais rápido do que antes, porque nós estamos focados, e o mundo em que nós estamos vivendo, o mundo de extremas mudanças, de hipermudanças, ele vive no hiperimediatismo. Hoje não é que a gente quer comida rápida, a gente quer comida na hora que a gente quer. Antigamente você ia no McDonald's e dizia, nossa, a comida sai rápido. Hoje você vai no McDonald's e já fala, cara, está demorando demais essa comida a sair. Antes a gente assistia um vídeo e você precisava esperar a hora que ele fosse passar na televisão. Não sei se você já assistiu. Lembra? Você nunca assistiu isso, mas antigamente série se chamava novela. É sério, existia série, era novela. E novela, como é que você fazia? Você tinha que esperar o tempo lá para assistir. Depois que acabava o episódio, o que você fazia? Você tinha que esperar até o outro dia para você saber o que ia acontecer. E as pessoas viviam assim, esse mundo existia. Hoje a gente vive no hiperimediatismo, ao ponto da gente querer primeiro assistir tudo de uma vez só. A gente não quer esperar o outro dia, a gente não quer esperar. E aí você não faz isso, graças a Deus. E eu tenho aprendido que eu não posso fazer isso também, mas você abre lá o YouTube, a Netflix, e você diz o seguinte, eu vou assistir um episódio só, mas quando acaba aquele episódio, e ele já sabe um gatilho mental que traz para o lançamento, eu vou assistir outro, e você vai dormir tarde, no outro dia você vai estar mal, porque você não conseguiu controlar na noite passada. Mas quando nós olhamos, então, você quer assistir tudo, ou então, eu digo que uma coisa que eu fiz foi, eu investi um dinheiro, e foi um dinheiro bem investido na minha vida, foi tal de assinar o YouTube, porque aquele vídeo, você concorda que aquele vídeo que passa antes do vídeo passar, aquela propaganda é insuportável aquilo, são 10 segundos, mas parece que 10 segundos, 4 segundos, mas parece que é uma eternidade lá passando. Ou então, quando você quer ver o negócio, aparece aquilo no melhor momento, você fala, cara, é insuportável, uma tortura assistir
com isso. A gente não quer esperar mais tempo nenhum. E essa é a sociedade, essa é a cultura, esse é o mundo que eu e você vivemos. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus é diferente. Deus, em um mundo onde a gente fica fazendo teste de eficiência. Você quer ver os testes mais inúteis que existem, são feitos nesse tempo. Alguém abre 2 modelos de celular e bota o cronômetro para ver quantos milésimos de segundo um abre um aplicativo na frente do outro, ou um liga na frente do outro. Nós estamos medindo os milésimos de segundos e não estamos aproveitando o tempo. E parece mesmo que a vida vai passando mais rápido. Nesse contexto em que nós vivemos, nós percebemos que o mundo inteiro está correndo. Está todo mundo querendo algo para ontem. Mas Deus está nos preparando para a vida dele. Olha só. Enquanto todos estão correndo em busca e forçando o imediato, Deus está dizendo, eu estou trabalhando em você para o melhor que eu tenho na sua vida. Enquanto está todo mundo dizendo, eu quero para ontem, eu quero do meu jeito, eu quero da minha maneira, Deus está dizendo, eu não quero te dar. Não vou te dar nada, eu não quero simplesmente te dar, eu estou te tornando. Mas Deus está mais preocupado em nos tornar do que nos dar. Deus está mais preocupado em mudar o seu coração do que te dar, que me dá e te dá algo. O reino de Deus, ele não é assim. Deus é um Deus de tempos e fases, fases e estações, de temporadas, de vales, de montanhas. A vida real se encontra em Deus, e essa vida real, ela é cheia de desafios. Talvez a gente olhe aqui para a vida de Davi, e eu me encontro, não sei se você se encontra, porque a vida com Deus é uma vida feita onde nós tropeçamos, ou onde nós nos deparamos com o impossível o tempo inteiro. Se você está vivendo uma vida com Deus, você está se deparando com o impossível o tempo inteiro. Quantos aqui têm visto o impossível, têm se deparado com o impossível, está dizendo, olha, eu estou diante mesmo de um impossível. Quando nós olhamos para a história de Davi, então nós nos encontramos. Nós somos chamados, somos ungidos para algo. Deus nos diz, olha, eu vou te levar para um lugar, ou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a gente quer nesse imediatismo que seja no nosso tempo, mas parece que momentaneamente nada mudou. Davi recebe a unção e parece naquele momento que nada muda. Davi volta a cuidar das ovelhas do seu pai. Davi volta para o campo. Davi volta para a simplicidade. Davi volta para isso tudo. Mas quando nós olhamos, nós percebemos que Davi, e o texto, por muitos momentos, ele vai narrar o tamanho de Golias. Ele vai narrar como Golias era forte, ou como ele era poderoso. Mas quando nós olhamos para Davi, nós percebemos que não. Porque a pergunta central desse texto, e é o que nós precisamos sair daqui crendo, é que Davi olha para esse gigante e diz, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar? Não, amém. Não simplesmente a qualquer exército, mas quem é ele para desafiar o exército do Deus vivo? Entenda uma coisa, a percepção de Davi não era sobre o tamanho de Golias, mas sobre o tamanho de seu Deus. Sabe, Davi, a perspectiva dele, quando ele olhava, ele não via Golias, ele não via como Golias estava armado, ele não via quão difícil era aquela situação, quão impossível era aquela situação, mas ele via o tamanho do seu Deus. Qualquer um era capaz de vencer Golias. Qualquer um que conhecesse o Deus Altíssimo era capaz de vencer o Golias. Qualquer um, bastava se posicionar em Deus, bastava conhecer Deus e dizer, não, eu vou enfrentar, porque não é contra mim, é contra o Deus Altíssimo. E aí Davi vai dizer, você vem. Davi tinha tanta convicção de quem ele era em Deus, da sua identidade em Deus, que ele vai olhar para Golias e vai dizer, olha, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava dizendo, olha, você pode ser forte, você pode ser grande, você pode ter 2 metros e tal, você pode ser isso tudo mesmo, e você pode ser isso mesmo, mas eu conheço o meu Deus, eu conheço o tamanho do meu Deus. Quantos aqui tem um Deus que é poderoso? Você pode aplaudir esse Deus nessa manhã? Então você vem contra mim em nome do Senhor, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você me desafiou. A batalha pertence ao Senhor. A gente precisa entender isso. A sua vida é do Senhor, amém? Eu acho que não é não. Quantos aqui têm a sua vida no Senhor?
As suas vitórias são do Senhor, amém? As suas batalhas são do Senhor, amém? Toda a nossa vida é do Senhor, amém? Então, se nós temos toda a nossa vida no Senhor, as nossas vitórias nós entregamos para eles, as nossas batalhas nós entregamos para Ele. Nós entendemos que a batalha pertence ao Senhor, mas cabe a nós darmos o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai ver o milagre, meu irmão. Sabe, talvez a gente tenha uma crença que é equivocada, que é dizer, olha, eu posso ficar simplesmente, não sei, sentado aqui e algo do céu vai cair. Eu já vi isso acontecer, cair. Mas na maioria das vezes Deus não faz assim. Na maioria das vezes Deus diz, ei, pode dar o primeiro passo. Para Abraão foi assim, dê o primeiro passo, eu vou te mostrar. Dê o primeiro passo. Tem pessoas aqui nessa manhã que não vivem o sobrenatural, ou quantas vezes eu não vi o sobrenatural acontecer na minha vida, o milagre acontecer pela incapacidade, ou pela covardia de dar o primeiro passo. Tem negócios que podem surgir aqui, eu creio que Deus está se movendo nisso, mas existem pessoas que nunca viverão, não porque não tem uma promessa de Deus, mas porque não tiveram coragem de confiar em Deus e de dar o primeiro passo. Não tiveram a coragem de fazer isso. Será que nesse contexto de dois exércitos, será que nesse contexto de guerra, quando nós olhamos para o exército de Israel, hoje eu e você nos parecemos com as centenas de homens que estão olhando e estão dizendo, Golias é muito forte, Golias é muito poderoso, olha o tamanho dele, olha o tamanho da sua lança, olha o que ele pode fazer, olha quantos ele exterminou. Mas, ou nós somos como Davi, que está olhando e está dizendo, pode ser grande mesmo, mas meu Senhor é muito mais poderoso. A minha perspectiva, e tem gente que é como Davi aqui, eu creio que nós sairemos aqui com a perspectiva de Davi da situação. Nós olhamos e dizemos, é até grande mesmo, é até difícil mesmo, mas eu sirvo um Deus que é vivo, que é altíssimo, e Ele é muito maior. Seríamos as centenas de pessoas então que olhavam o tamanho de Golias e ficavam paralisadas com medo, ou como Davi, que conhecia o tamanho do seu Deus. Nós sempre vamos exaltar alguém. Na sua vida hoje, você está exaltando alguém, você sabia disso? Nós sempre vamos exaltar alguém. Nós sempre vamos colocar alguém em um lugar de importância, no lugar mais alto de importância nas nossas vidas. Só que o problema é que eu nunca consigo exaltar duas coisas ao mesmo tempo. Eu nunca consigo colocar duas coisas no mesmo lugar, não dá. Então, ou eu estou exaltando a Deus, ou eu estou exaltando os problemas e os Golias que me enfrentam, que vêm diante de mim. Então, nós estamos hoje nessa manhã, você está exaltando alguém, meu irmão. Você está exaltando alguém. Ou você está exaltando o problema, ou você está exaltando Golias, ou você está exaltando a adversidade, dizendo, é muito difícil. E aí sabe o que acontece quando a gente exalta o Golias ou o problema? Ele sabe como nos trazer medo, e de manhã ele bate na sua porta, ele está dizendo, ei, lembre-se de mim. Eu estou aqui, lembre-se de mim, olha como eu sou grande, lembre-se de mim, olha como eu sou forte, lembre-se de mim, eu estou aqui. E aí, para ele não deixar você se esquecer, de tarde ele bate lá de novo, ele está dizendo, ei, o que você está aí sorrindo? O que você está aí? Lembre-se de mim, eu estou aqui, eu sou poderoso, olha o meu tamanho, olha quantos eu matei. E quando nós damos importância a esses desafios, ou quando nós exaltamos, nós erramos, nós pecamos. O tamanho ou a magnitude de Deus ofuscava completamente a ameaça que Davi representava. Quando Davi olhava e via o tamanho de Deus, a magnitude, o tamanho de Deus na vida dele, simplesmente essas ameaças eram ofuscadas. Ele não via mais uma ameaça, mas ele via uma oportunidade. Davi não era cego para o tamanho do gigante, mas que sua visão sobre o tamanho da glória de Deus era tão clara e tão fundamentada que qualquer outra adversidade parecia pequena em comparação. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu me lembro a primeira vez que eu sou de Padre, gente, do interior do estado, uma grande cidade, mas não tem aeroporto lá, então para a gente andar de avião era algo meio complicado de se fazer. Tem até um bairro lá que chama aeroporto, não sei porquê, mas tem lá, já deve ter recebido alguma vez na vida um avião lá. Mas eu me lembro, o primeiro voo que eu peguei, eu estava não lembro o modelo do avião, mas eu estava no avião da Azul, aquele 22, e quando eu cheguei nele, disse, uau, peguei em Guarulhos, que avião grande.
eu dizia, uau, pela primeira vez, aquilo tudo era muito bom, era muito grande, era tudo majestoso. E eu me lembro que ele taxiando ali na pista de Guarulhos, ele passou do lado de um Boeing da TAP. Eu falei assim, gente, mas esse avião aqui é muito maior. Eu já achava aquele avião que eu tinha visto pela primeira vez ali na minha frente grande. Mas quando eu olhei um Boeing, eu disse, uau, esse é muito maior. É muito maior. Sabe, pode parecer grande esse problema. Mas olhe para o tamanho do nosso Deus. Olha para a magnitude do poder do nosso Deus. Olha o que Ele já fez na sua vida. Olha quão poderoso Ele é. E quando a gente coloca do lado, essa adversidade parece pequena. Quando a gente coloca do lado, quem é Golias perto de Deus? Quem é Golias para enfrentar? E aí Davi, tomado dessa comparação. Porque, note, a vitória de Davi se veio porque ele sabia quem era o seu Deus. E quando ele coloca o tamanho do seu Deus, ele vai dizer, quem é esse? Quem ele está achando que ele é? Quem esse problema está achando que ele é? Quem que essa adversidade está achando que ela era? Olha o tamanho do meu Deus. A grandeza de Deus muda a nossa perspectiva sobre o tamanho das nossas lutas. Tem gente, eu não sei se você já passou por gente assim, que vai dizer, está sempre difícil. A luta é sempre grande demais. O problema, e acaba exaltando o problema. Tem gente que você fica até meio constrangido de rir, ou de perguntar como é que ela está, não é verdade? Eu acredito que a gente precisa ser sincero mesmo. Mas quando tem gente que no falar revela o coração, e a pessoa está sempre mal, passam-se os anos, passam-se as estações, e a pessoa está sempre exaltando o problema. Esses 40 dias que o exército de Israel passou, para essa pessoa são 40 anos, são muitos anos, olhando e sendo afrontado pelo problema, e dizendo, realmente esse problema é muito grande, realmente essa luta é muito grande, realmente é muito difícil, realmente é. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos nele, mais insignificantes os gigantes se tornam. Quanto mais nós confiamos nele, mais insignificante as lutas se tornam. Quanto mais nós conhecemos o tamanho de Deus, quanto mais nós conhecemos o poder de Deus, mais insignificantes os desafios são. Isabela estava lendo um livro e compartilhou uma frase comigo esses dias. Eu falei, uau, é isso. Que vai dizer, o coração preocupado vem quando tiramos nossos olhos de Deus e colocamos os nossos olhos no problema. Todo coração preocupado, no fundo, o problema não é a luta, o problema não é o Golias, o problema não é... Porque, meu irmão, essa pessoa que está do seu lado vive uma vida muito boa, não é verdade? Olha para você e fala, cara, essa pessoa vive uma vida perfeita, não tem problemas, você não tem noção das lutas que essa pessoa tem enfrentado, dos gigantes que estão diante dela. Mas sabe o que faz a gente levantar de manhã e dizer, uau, eu vou ter um dia incrível. Uau, os próximos dias da minha vida serão extraordinários. Os próximos anos da minha vida serão extraordinários. Não é a falta de Golias, não. Não é a falta de problemas, não. Mas é saber que os nossos olhos não estão nos problemas. Os nossos olhos estão em Deus. E quando os meus olhos estão nele, a minha perspectiva é diferente. Então nós não negamos que o problema esteja lá. Nós não negamos que ele exista. Mas a nossa perspectiva é diferente. Eu passo a olhar para o mundo não com os olhos do problema. Eu passo a olhar o mundo não exaltando o problema, não exaltando a doença, não exaltando o caos, mas eu olho para o mundo, eu vivo a minha vida para a honra e para a glória de Deus. E eu olho para todas essas circunstâncias. Nós devemos olhar para todas essas circunstâncias e saber, essas circunstâncias vão glorificar a Deus. Então, a perspectiva muda tudo. A forma com que nós olhamos muda tudo. O segundo ponto é que Davi conhecia o poder de Deus por conta dos processos que ele havia passado. Como é que Davi conhecia Deus? Como é que Davi sabia que Deus era grande? Como é que Davi sabia que Deus poderia exterminar aquele incircunciso filisteu? Como é que ele sabia? Porque ele olhava para a sua vida e ele dizia, um dia eu estava lá no campo. Um dia eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, mas veio o urso, veio o leão, e o Senhor foi comigo. Sabe? Eu oro para que o Espírito Santo, nesse momento, lembre você mesmo, dos dias mais difíceis que Ele teve com você. Lembre de situações como essa que você está passando, talvez em menor escala,
talvez era um urso, talvez era um leão, mas que você enfrentou. Quantos aqui conseguem se lembrar de situações assim? Situações que Deus foi conosco, situações que a gente falou, meu Deus, é forte para mim, mas Deus foi e fez. E nós percebemos que Deus está sempre nos preparando para amanhã. Deixa eu te dizer, esses próximos 2 meses da sua vida vão te preparar para 2025. Ainda bem que 5 pessoas aqui. Esses próximos 2 meses, 60 dias da sua vida vão te preparar para 2025. Quantos creem nisso? Estão nos preparando, sabe por quê? Ninguém nasce pronto, ninguém nasceu pronto. Jesus passou por processo, Jesus foi ser bebê, ele precisou aprender lá a mamar, ele precisou aprender a andar, Jesus, que era o Messias, passou por processo, sabe? Quem cumpre o processo de Deus são aqueles que aceitam e aprendem com os processos, que diz, Deus, eu não sou vítima desse mundo, se eu estou passando por isso, é porque o Senhor quer realizar alguma coisa na minha vida. Se eu estou enfrentando isso, não é porque o Senhor é ruim, não é porque as pessoas, não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com o diabo, não tem a ver com nada, tem a ver com o Senhor. Note, a minha perspectiva não está naquilo que o diabo pode fazer, a minha perspectiva não está naquilo que os homens podem fazer, a minha perspectiva está no meu Pai Celestial, no meu Deus. Eu digo, eu posso olhar para Ele, eu sei que Ele é todo poderoso, então eu posso descansar dEle. Deus não está, eu já disse aqui que Deus não está interessado em nos dar algo, mas Ele está interessado em nos tornar algo. Ele não está simplesmente interessado no que Ele pode fazer por nós, mas Ele está interessado no que Ele pode fazer em nós. Deus não está interessado. Eu creio que Deus vai te dar, por exemplo, muitos recursos. Amém. Quem pegou, pegou. Mas Deus não quer agora tem uma péssima notícia para você que não acredita tanto em Deus. Deus não quer te dar dinheiro. Deus não quer fazer isso. Deus quer te tornar próspero e generoso. Porque quando Ele nos torna próspero e generoso, todas essas coisas acontecem nas nossas vidas. Então Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar. Ninguém aprende a ser próspero quando está farto. Ninguém aprende a ser generoso quando está farto. A gente aprende a ser próspero e generoso em momentos desafiadores. Então você está vivendo um momento desafiador, se prepara, porque Deus está pronto para te promover. Deus está tornando algo dentro de você. E os próximos anos da sua vida serão incríveis nessa área. Você crê nisso? Ele não está, então, interessado em simplesmente nos dar. A jornada de fé, ela não é sobre escapar das dificuldades, não é. A jornada de fé que nós vivemos não é sobre escapar e se livrar das dificuldades e não ter mais dificuldades, não é isso. Mas é sobre aprender a caminhar com Deus independente das circunstâncias. Não, às vezes a gente está aqui orando dizendo, Deus me livra disso. Deus tira isso de mim, eu não quero passar por isso. Enquanto nossa oração devia ser, Deus, me ensina com isso. O que o Senhor está querendo me tornar? O que eu preciso aprender? Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você esteja aqui orando para Deus mudar pessoas, e a gente precisa orar por isso mesmo. Mas se você enfrenta um problema na sua vida, ou se você está diante de pessoas que você tem dificuldades em lidar, eu sei que você não passa por isso, graças a Deus, mas Deus não quer mudar essa pessoa, Deus quer mudar você. Deixa eu te dizer, Deus quer mudar você. Eu vou até generalizar aqui para você guardar isso. Deus não quer mudar pessoas, Deus quer mudar você. Você pode olhar para esse irmão que está do seu lado e dizer assim, Deus quer mudar você. Deus quer mudar você. Talvez o nosso foco esteja em Deus, o Senhor precisa mudar aquela pessoa. Deus, o Senhor precisa fazer isso. E Deus está dizendo, não, o que eu preciso mesmo. Essa pessoa está aí para moldar seu coração mesmo. Você está reclamando dessa pessoa, mas foi eu que coloquei ela aí para moldar o seu coração. Você está dizendo, Deus, tira essa pessoa, faz isso. E Deus está dizendo, não, é com você mesmo que eu quero tratar. É com você mesmo que eu quero mover. Você está dizendo, Deus, por favor, eu não aguento mais. Deus diz, é aí que eu quero mexer, é aí que eu quero mexer. Eu não sei se isso te dá alegria ou tristeza, mas me dá alegria saber que Deus está me moldando, que Ele é o melhor arquiteto de todos, Ele é o melhor planejador de todos, e a minha vida está na mão desse Senhor, que é o melhor planejador de todos. Como nós já falamos, o próprio Jesus passou por um processo, Ele foi ao deserto. Abraão não foi pai da fé do dia para a noite. Quantos processos
Abraão viveu, José para ser governador, quantos processos e quanto tempo levou até ele ser governador do Egito. Paulo não foi um grande apóstolo do dia para a noite, pelo contrário, ele foi discipulado, levou um tempo. Pedro, ele não se tornou o grande líder do cristianismo do dia para a noite. As coisas não acontecem assim. Nós precisamos frear o nosso sentimento do imediato. Nós precisamos frear a nossa expectativa pelo imediato e começar a ver a vida como Deus vê. Deus vê a vida no longo prazo. Sabe, as coisas de Deus não acontecem do dia para a noite. Eu creio que essa temporada que nós estamos vivendo, e talvez você esteja aqui vivendo uma temporada desafiadora, ela não é o seu destino, meu irmão, ela é apenas o caminho que Deus vai te levar para esse destino. Ela não é o seu destino, ela é apenas uma ferramenta que Deus está usando para te tornar pronto para o seu destino. Sabe, quando nós vivemos momentos difíceis na nossa vida, o diabo, as coisas tentam nos fazer crer que o nosso destino é aquele, que o nosso lugar é aquele, mas não é, o nosso destino não é esse, esse é apenas o lugar que Deus está usando para nos levar. Acredite, nós precisamos fazer isso, acreditar nesse processo. Deus, Ele quer moldar o nosso coração, Deus quer moldar o nosso caráter, Deus quer moldar você. Sabe, se a gente acreditasse mesmo nisso, a gente faria uma oração a Deus, dizendo: Deus, por favor, use esses 2 meses. Eu creio que existe uma temporada incrível para ser vivida. Então, use esses 2 meses, não para me dar algo, mas para me permitir, para que eu possa estar preparado para tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Muda o meu coração, sabe? Eu acho que a oração mais realista ou apaixonada de alguém que conhece a Deus é: Deus, muda o meu coração. Quarta-feira eu disse aqui uma frase de Spurgeon, que vai dizer que nós somos piores do que nós pensamos ser. Sabe, quando a gente olha para nós olharmos com honestidade, nós vamos dizer quantas coisas nós precisamos mudar. Olha para o seu coração. Olha para o seu coração, quantas coisas nós precisamos mudar, quantas coisas Deus quer mudar em nós, quantas circunstâncias Deus quer mudar em nós, e Ele usa das circunstâncias para isso. Então Deus usa as pessoas, e pessoas que Deus usa para derrubar gigantes são pessoas que têm o coração de um pastor. Deus usa pessoas com o coração de pastor para vencer gigantes. O que é um coração de pastor? E pastor de ovelha aqui é um coração humilde. Eu sei que você está do lado de alguém muito humilde. É o coração de alguém simples e alguém dedicado ao serviço. Sabe, o coração do pastor é o coração de alguém simples, humilde e dedicado ao serviço. Eu acredito que Deus quer nos preparar nesses próximos dias. E eu preciso ser, eu não sei se você precisa, eu preciso ser mais simples, humilde e mais dedicado ao serviço do Senhor. São essas pessoas que Deus usa para derrubar gigantes. Quantas pessoas dessas nós temos aqui? Quantas pessoas dessas nós temos aqui? Então, Deus, o coração de um pastor é assim. Deus usa pessoas ordinárias para feitos extraordinários. Se você quer ver uma vida sem impossíveis, não viva o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é um caminho trilhado em impossíveis. Como nós falamos no começo, você vai se deparar com impossíveis o tempo inteiro, o tempo inteiro. Agora o ponto é o que a gente faz quando a gente se depara com o impossível. O que você faz quando você se depara com o impossível? O que eu faço quando eu me deparo com o impossível? Talvez hoje você está diante do impossível. O impossível pode nos trazer medo, como trouxe para o exército de Israel. O impossível pode nos fazer olhar para o problema e nós vamos dizer: ele é grande demais. O impossível pode nos fazer olhar para a nossa capacidade e dizer: não, eu sou fraco. Não, eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. Eu não sou a melhor pessoa para estar nesse lugar. O impossível pode trazer essas vozes nos nossos corações. Ou nós podemos olhar e dizer: eu sou tudo isso mesmo. Eu não tenho capacidade, eu sou fraco, mas eu estou disponível, eu estou pronto para o que Deus Ele vai fazer. Eu estou disponível para o que Deus Ele vai fazer. E ou traz medo, ou traz fé. Sabe, o gigante sempre vai nos levar para um caminho, ou um caminho de medo, ou um caminho de fé. O impossível sempre vai nos levar para um caminho, ou o caminho de medo, ou o caminho de fé. O processo... Mas a verdade é que quando isso nos leva, isso quer nos levar, Jesus quer nos levar, é um caminho de fé. Por diversas circunstâncias ou situações, nós vamos nos deparar com o impossível. E é o que nós fazemos nesses momentos que vão definir o nosso futuro.
Eu volto a dizer, tem gente aqui, você acredita que Deus tem plano para a sua vida? Todo mundo acredita, meu. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem plano para a vida de todo mundo, para todo mundo, Deus tem plano. Deus tem sonhos, Deus tem projetos, sabe? Todo mundo Deus criou com uma habilidade, Deus criou, por mais difícil que pareça para você acreditar que algumas pessoas Deus criou com habilidade, Ele criou mesmo. Então, Ele tem plano para todo mundo. Agora, quem vive os planos de Deus? É quem diz, Deus, eu aceito cumprir o teu chamado. Eu estou aqui, eu creio no Senhor. Eu creio, as vozes da incredulidade vão dizer para mim, não, você não consegue. Não vai, você não vai romper. Não dá, é impossível. Mas existem homens e mulheres de Deus que dizem, ei, eu não estou crendo em mim, eu não estou crendo na minha capacidade, mas eu estou crendo no Deus vivo, é nele que eu coloco a minha confiança. Jesus um dia esteve diante de uma situação muito complicada. O menino estava possesso ou doente, e aí os teólogos que resolvam isso, está lá em Marcos 9, versículo 21, livro de Marcos 9, 21, ele vê um menino que está caindo no chão, e ele pergunta assim, olha, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Olha o que esse homem está dizendo. Senhor, ele tem passado por momentos muito difíceis, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa. Sabe, ele está dizendo o seguinte, se tiver força no Senhor, se tiver poder no Senhor que possa parar essa enfermidade ou esse demônio, que possa parar a situação, se tiver força no Senhor para isso, por favor, faça. Ele diz, se o Senhor tiver, e olha o que Jesus responde, Jesus olha para ele, Jesus já olhou muitas vezes assim para mim, eu não sei se já olhou para você também, olhando dizendo, se podes, você está dizendo, se eu posso fazer, disse-lhe Jesus, tudo é possível àquele que crê, e essa palavra no grego tudo, quer dizer tudo, então todas as coisas são possíveis àquele que crê. Quantos nós temos aqui? Quantos irmãos nós temos aqui que creem? E ele vai, e esse homem tem uma atitude de humildade que a gente precisa ter. Esse homem tem uma atitude que em alguns momentos da nossa vida a gente vai ter que ter. Em alguns momentos, que o processo de Deus ele nos faz crescer. E olha o versículo 24 que esse homem diz. Vai dizer que imediatamente ele ouviu isso, ele podia ter ficado chateado. Ele podia ter dito, eu não tenho fé, realmente eu não tenho o que eu preciso, realmente eu não sei o que vai ser. Mas imediatamente, o pai do menino, ele exclamou, eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Sabe, talvez o que nós tenhamos que combater nessa manhã não seja o Golias, mas seja a nossa incredulidade. Talvez o problema hoje, ou a circunstância hoje, não esteja no tamanho do Golias, mas o tamanho da nossa fé. O tamanho da nossa fé. O tamanho de quanto nós conhecemos de Deus. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Sabe, Jesus, esse homem, olha para Jesus e fala assim, Jesus, se o Senhor puder fazer, o Senhor faz. Se o Senhor puder, tem compaixão de mim, olha para mim, olha para o meu estado. E Jesus devolve para ele a pergunta. Dizem aí os sábios que uma pergunta muda tudo, né? E Jesus devolve para ele, está dizendo, olha, se podes. E Jesus vai dizer, tudo é possível àquele que crê. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você crê. Hoje Jesus, eu creio que você como homem, uma mulher de Deus, nós estamos diante de impossibilidades, amém? Se você não está diante de impossibilidades, meu irmão, nós precisamos orar a Deus e buscar Ele, porque o caminho da nossa vida é um caminho de impossibilidades, coisas que na nossa energia a gente não pode fazer. Sabe, Deus sempre vai nos chamar para um projeto que não cabe na nossa planilha. Deus sempre vai nos chamar para um projeto que não cabe no nosso entendimento. Deus sempre vai nos chamar para um projeto que vai arriscar toda a nossa vida, todos os nossos sonhos. Deus sempre vai nos chamar para esse tipo de projeto. Então não cabe. Mas a gente vai ter que decidir na nossa vida. Decidir quem a gente exalta. Decidir, sabe, a gente pode hoje ficar olhando
ficar olhando para os Golias, ficar olhando para o gigante e dizer, ele é muito grande, ele é poderoso, como ele é. Ou nós podemos olhar para o nosso Senhor nessa manhã e dizer, não, o nosso Senhor é poderoso. Quem é? O que é? O que ele pode fazer? O meu Deus é poderoso. Mas para isso a gente precisa se posicionar. Sabia que às vezes a gente precisa se posicionar mesmo, fisicamente, para que algo mude no nosso coração? Porque quando nós nos posicionamos, nós damos uma mensagem, nós mandamos uma mensagem para o nosso cérebro, para o nosso coração, dizendo, eu estou posicionado, eu estou nesse lugar, é nesse Senhor que eu creio, é nesse Deus que eu creio, Ele é muito mais poderoso. Esse homem se posicionou, como Davi, dizendo, eu creio mesmo. E ele vai fazer essa oração, dizendo, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio que Deus vai nos encher de fé aqui nessa manhã. Amém. Ainda bem que 5 pessoas. Deus vai nos encher de fé aqui nessa manhã. Quantos aqui desejam sair daqui com mais fé no Senhor? Quantos aqui conseguem olhar para as circunstâncias da sua vida e dizer, não, eu vou olhar para ela com mais fé. Deus vai derramar mais fé, existe mais fé do Senhor. Ele vai promover mais fé nos nossos corações. Me ajude na minha incredulidade. Me ajude na minha incredulidade. Nos ajude, Senhor, na nossa incredulidade mesmo. Nos ajude. Talvez você esteja aqui, meu irmão, e você nem consiga ver, mas eu creio que o Senhor está aqui nessa manhã. Jesus está aqui nessa manhã. Aquele que nos ajuda na nossa incredulidade, aquele que nos faz ver além das circunstâncias, aquele em que nós podemos descansar. E nós podemos, então, nessa manhã nos posicionar, dizer, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Esse problema não é maior que o Senhor, por isso eu confio no Senhor. Não é mais poderoso do que o Senhor, por isso eu confio no Senhor. Quantos aqui confiam no Senhor? Queria convidar você a se posicionar então, em confiança no Senhor, a sair do seu lugar, dar uma mensagem para o seu coração e vir aqui na frente dizendo, eu confio no Senhor. Eu venho porque eu confio. Então, enquanto nós louvamos, sai do seu lugar, vem até esse lugar como alguém que confia no Senhor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Olha a declaração que você está fazendo aqui nessa manhã. Olha o posicionamento que você está tomando aqui nessa manhã. Na batalha permaneceremos em pé. Se o exército seguir contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Quando nossos recursos não forem suficientes, Deus é por nós.
está agindo aqui nessa manhã. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está atraindo agora a sua atenção. Não para os problemas, mas note, Ele está atraindo a sua atenção para Ele. Você consegue olhar para Jesus nessa manhã. Você consegue olhar para quão poderoso Ele é. Sabe, eu sei, pode parecer difícil demais. Eu sei, pode parecer grande demais, mas você consegue olhar para o nosso Deus. Você consegue olhar para Ele. Sabe, quando nós olhamos para o Senhor, uma paz vem para o nosso coração. Nós temos paz diante do Golias. Quando nós olhamos para Ele, nós vemos até circunstâncias. Nós vemos e dizemos, é difícil demais mesmo, mas existe uma paz dentro do nosso coração. Eu creio que pessoas entraram aqui nessa manhã e a ansiedade tem tentado tomar conta mesmo. Sabe, o medo do futuro tem tentado tomar conta. Você consegue olhar para Jesus nessa manhã. Você consegue olhar para Jesus nessa manhã. Você consegue olhar para o tamanho que Ele é. Você consegue olhar para onde a nossa vida está fundamentada. Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. Nos ajude a ver, Jesus. Nos ajude a ver o tamanho do Pai. Nos ajude a ver, Jesus, o tamanho do poder do Senhor. Jesus, nós clamamos ao Senhor. Existem homens e mulheres aqui nessa manhã, como aquele homem que está dizendo, me ajude na minha falta de incredulidade. Me ajude na minha falta de incredulidade. Que o Senhor nesse momento possa derramar sobre os nossos corações aqui esperança. Que o Senhor possa derramar aqui nos nossos corações dessa manhã a paz que vem do Senhor. Jesus, nós sabemos que o Senhor está nos preparando. Eu oro para esses próximos dias. Eu oro para esses dias do ano, para esses dias de 2024. Que o Senhor possa estar nos preparando. Muda o nosso coração. Muda o nosso coração para aquilo que o Senhor vai fazer. Muda o nosso coração. Nós não queremos ter nada, Jesus. Nós não queremos ter nada. Nós queremos que a sua obra seja plena nas nossas vidas. Então mude o nosso coração. Mude o nosso coração. Mude o nosso ser. Nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Você pode erguer as suas mãos ao céu. Você pode dizer confiando nesse nosso Deus.